Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a apresentação de mais um episódio do programa O Chamado do Servo. E o tema de hoje é a experiência de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Também filho de uma promessa, filho de um milagre. Por quê? Porque Abraão já tinha 75 anos quando Deus o chamou e mandou que ele deixasse a sua terra, a sua parentela, e fosse para uma terra que ele não sabia qual era. Mas o Senhor completou a promessa dizendo que faria de Abraão, dele, das suas entranhas, sairia uma grande nação. Uma nação comparada com a areia do mar, como as estrelas do céu, de tão numerosa. Porém, Abraão já era avançado em idade, 75 anos. E Sara, sua esposa, estéril. Então, tudo conspirava contra, na razão do homem, compreender que Abraão ainda pudesse ter um filho. Mas Deus fez a promessa e o tempo passou. Quando Abraão tinha a idade próxima de 100 anos, Isaac nasceu. Mas até Isaac nascer, houveram 25 anos de espera. E aqui nós já aprendemos muita coisa. A fé, ela é preservada no caminho da espera. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Abraão e Sara não souberam esperar. Se precipitaram, Abraão teve um filho com Agar, e que trouxe transtorno para aquela família até os dias de hoje. Quando Deus promete, precisamos aprender a esperar na promessa de Deus. Mas o Senhor voltou lá e reafirmou a promessa a Abraão. E disse a Abraão, tua esposa, Sara, vai conceber. Chegou o momento. E Sara, que estava na tenda, ela ouviu e riu, não creu. Mas o anjo disse, por que riste, Sara? E Sara disse, não ri, meu senhor. E o anjo disse, riu sim. Mas Sara, quando ouviu a voz de Deus, ela entendeu que a promessa realmente era para ela também. Então teve um momento que Deus falou com Abraão, e Abraão sozinho creu, mas Sara, ela deu alguns conselhos a Abraão para que se ajuntasse à escrava Agar e tivesse com ela um filho. Mas quando Sara ouve diretamente a voz de Deus, aí a fé entra também no seu coração e ela muda de posição. Então ela aceita a voz de Deus, reconhece a interferência de Deus na sua vida e nasce Isaac, filho da promessa. Então, nós vamos ver que a nossa trajetória é uma trajetória de fé, de esperança, de paciência, mas é uma trajetória maravilhosa, porque quando Isaac nasce, a Bíblia diz que nasceu a alegria naquela casa, né? O nome de Isaac significa riso, alegria, felicidade, que é o mesmo que salvação, né? O homem, quando recebe a experiência da salvação, ele descobre que a vida é um mistério escondido, e quando ela se revela na vida do homem, na família do homem, ele descobre a verdadeira felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. E para comentar e trazer todos os ensinamentos relativos à experiência do chamado, que é o ato da salvação, e do processo da salvação na vida de Isaac, nós estamos aqui com alguns companheiros que vão trazer todos esses ensinamentos, vão comentar, né? E vão nos ajudar a entender. Pastor Elcio, Pai do Senhor. Paz do Senhor, companheiros, e você que nos assiste também. Glória a Deus. E também aqui conosco o pastor Alonso e também o pastor Lúcio. A paz do Senhor. Os dois que estão viajando para estar conosco aqui, né? Três Pontas, sul de Minas. Timóteo. E Timóteo, lá no Vale do Aço, né? Pertinho de Ipatinga. Sejam todos bem-vindos, né?
Amém. Então vamos Amém. dar sequência ao assunto de hoje. Os companheiros estejam à vontade para nos trazer os ensinamentos. É interessante que o pastor Kleber, ele falou de Abraão, que era o pai, um servo de Deus e tinha profundas experiências com o Senhor. E nasceu Isaac. Interessante que Deus não tem neto. Deus tem filho. Então, filho, né, de crente não é crente. Então, a pessoa precisa ter a sua própria experiência com Deus. E estava até conversando antes do programa com o pastor Alonso, e ele estava falando uma coisa interessante sobre inocência e consciência. Como é que foi mesmo, Alonso? Esse aspecto é interessante porque a criança, a inocência da criança, ela é muito notável, até Deus se agrada disso. Mas chega um momento na vida, no desenvolvimento, que ela tem consciência. Consciência para tomar suas decisões, consciência diante das suas escolhas, consciência do que ela vai definir, qual caminho ela vai seguir. E nesse momento de decisão e consciência, ela vai carregar também um peso, que é o peso do resultado das suas escolhas. E nós vemos aqui nesse programa hoje a beleza de que Abraão, movido por Deus, levou Isaac a escolher servir ao Senhor. Até essa herança que Abraão teve, alguns caracterizam Abraão como o pai da fé. E a fé na vida de Abraão, ela foi resultado de uma obediência, de uma fidelidade à voz do Senhor. E Isaac, ele foi levado também a essa experiência. A experiência pessoal de Isaac diante da consciência das escolhas. E isso é natural na juventude. A adolescência, a juventude, passa-se desse período da inocência para a consciência. É interessante que na inocência, a criança, né? Das criancinhas é o reino dos céus. Então, a criança ela está salva. Mas quando se chega nessa fase da consciência, então é necessário ter uma experiência pessoal de salvação com Deus. Porque senão, a partir dali para frente, não tem salvação. Certo. Eu achei muito interessante a experiência de salvação de Isaac. Né? O nome do programa é O Chamado do Servo. Foi quando Deus deu uma ordem para Abraão, né? Abraão, eu quero um sacrifício no Monte Moriá. Né? Abraão era um homem rico. Não, senhor, quantas ovelhas, quantos bois tu quer? Senhor, eu dou o que o senhor quiser. O Senhor, ele pede de nós o que nós mais amamos. Não, eu quero o teu filho, a quem tu amas. E interessante que ele saiu, eu acho que não falou com Sara, porque senão ia ter até problema, né? Aí saiu com os moços, né? Depois falou com os moços, olha, eu vou subir ao monte, e o rapaz e o jovem, ele era jovem nessa época, e nós vamos adorar ao Senhor. Mas ali no Monte Moriá, né? Até aquela, eis aqui o fogo, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, onde está o cordeiro? Ele era o cordeiro, e quando chegou lá em cima, naturalmente Abraão deve ter conversado com ele, falou assim, meu filho, você é o sacrifício, aquilo que Deus ordenou. E eu acho notável ali o exemplo de submissão e obediência. Não é porque ele, como Jó, poderia ter se revoltado, não. Ele foi submisso ao Pai, mas ali ele teve uma experiência de salvação, porque o cordeiro morreu no lugar dele, o carneiro morreu no lugar dele. Então ele teve ali consciência de vida e morte. Ele teve consciência de vida e morte. Isso deve ter marcado a vida dele, né, para o resto dos seus dias. Com certeza marcou. Né? Marcou. Então, é a consciência da salvação. O cordeiro morreu em meu lugar. Isso aí é notável, isso é maravilhoso. Né?
E não apenas isso, quer dizer, ele teve a experiência, mas também aconteceu uma coisa interessante que eu queria colocar, é que Abraão, ele tinha cavado muitos poços. E, após a sua morte, o que aconteceu? Vieram os habitantes da terra e entulharam os poços. Entulharam os poços. Isso é até profético, né? Então, Deus, ele criou um homem santo, feliz no Éden, mas o pecado entrou, o lixo entrou e entulhou a fonte das águas vivas, o homem perdeu a salvação. A função de Isaac, o filho, até aponta para Jesus, depois nós vamos ouvir sobre isso, é abrir a fonte das águas vivas. Mas acontece o seguinte, há uma promessa que é dada aos pais, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Os filhos, eles estão recebendo esta herança, essa promessa, mas acontece o seguinte, ó, o inimigo, ele quer entulhar o poço, ele quer acabar, né, com a promessa, mas você que nasceu, às vezes até num lar evangélico, você tem que buscar a sua experiência com Deus. Você tem que manter o poço de águas vivas na sua vida para que Deus possa te dar vida eterna. Amém. Nós podemos, então, observar aqui que Isaac, ele carregou a lenha, e quando ele carrega a lenha, então ele, por certo, ele falava, né? Porque ele perguntou para Abraão, está aqui a lenha, está aqui o machado, está aqui o altar, mas onde está o cordeiro? Então é isso que os companheiros vão nos explicar agora, né? Quem é esse cordeiro? Como foi essa experiência, pastor Lúcio? Antes de falarmos quem é o cordeiro, é bom lembrar que Isaac viveu cerca de 180 anos. E a vida dele, apesar do nome representar sorriso, alegria, não foi só isso. Já desde pequeno ele começou a enfrentar provas dentro de casa com seu irmão Ismael, que zombava. Mas ali ele tinha a mãe protetora que o livrava e tomou medidas junto a Abraão para eliminar aquela luta que vinha da parte de Ismael. Mas quando o pai o chama para subir ao monte, ali ele já não teve mais ninguém que o socorresse. Agora era a experiência dele. Ele sabia, quando ele entendeu o que estava acontecendo, porque era comum naquela época as nações, os reis, sacrificarem seus filhos. Então aquilo era um fato até comum. E Isaac, ele tinha discernimento, ele percebeu o que estava para acontecer. Mas agora não era a mãe que ia livrar, agora era o Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que ia intervir naquele caso. Essa é a nossa esperança. Nosso socorro, ele vem sempre de Deus. Sempre será assim. Então, passou essa luta aí, que vai ser bem detalhada aqui para frente, mas a outra luta que eu vejo que ele passou foi quando percebeu que Rebeca era estéril, não podia gerar filhos. Aí a luta agora é dele, pessoal. Cabe a ele agora tomar a providência. E a providência que ele tomou e nos ensina é que quando nós oramos, o céu se abre. Ele orou e Deus abriu a madre de Rebeca para que ela gerasse filhos. Então, vemos assim a história maravilhosa de Isaac, a posição dele. Ele entendeu que aquele cordeiro que estava ali amarrado, preso pelo chifre, era substitutivo, iria substituir. Ele não teria que pagar com vida coisa alguma, porque a salvação é pela graça e pela fé, porque naquela hora ele subiu com o pai Abraão ao monte, ele subiu na obediência, na fé. Não é? Isso é o que nos alegra, nos maravilha, que temos a mesma rota, nosso caminho é o mesmo. Não existe fé sem obediência. Sem obediência. Se ele não obedecesse o pai, ele não ia ter a experiência do livramento. Exatamente, não ia ter o livramento. E a nossa fé é fé vezes razão. Né? Razão, os reis sacrificavam os filhos, mas a fé é que Deus daria o livramento.
E antes que ele pensasse alguma coisa, a resposta vem da boca do pai. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. Então veio a resposta, não foi de Abraão que o defendeu, foi o Senhor que enviou o anjo desde o alto céu e bradou: não faças mal a esse jovem. Foi um brado, né? Um brado. O pastor Lúcio está fazendo um comentário importante, porque quando ele estava ainda na casa, crescendo junto com seu irmão Ismael, a mãe o protegia. Então, a mãe aqui é figura da igreja. Algumas coisas que a igreja pode fazer por nós. Conselhos, Exato. ajuda, orienta, né? Mas tem coisa que a igreja não faz. O pastor não faz. Que é dar uma experiência para o homem. Então, quem que podia dar essa experiência era só Deus, só o Senhor, só uma intervenção de Deus na vida de Isaac. E aqui, Isaac teve um momento que ele ficou, e agora? Aí é aquela pergunta, né? Onde está o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo. Então tem hora que o jovem, que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, vão se perguntar: mas onde está o cordeiro? Né? Onde está o Salvador? E Abraão deu uma resposta, né? Maravilhosa. Deus proverá para si o cordeiro. Deus tem o cordeiro. Né? Deus tem o cordeiro. Então, Abraão não sabia como é que ia acontecer. Ele não sabia. Ele não podia resolver. Então, Abraão é o pai, né? Então, dentro da igreja, você tem a igreja, você tem o pastor, você tem as pessoas mais maduras que podem te aconselhar, mas eles só vão te aconselhar. E o conselho é: Deus sabe, Deus vai prover. Né? Isaac, por certo, confiou no conselho de Abraão, mas até agora ele não teve a experiência. Né? Aí, nesse caso, Alonso, pastor Alonso, experiência maravilhosa, né? Muito. Eu creio que aqui está o ponto central da nossa trajetória com Deus, né? É uma riqueza, né? A gente vê aqui tem um aspecto profético de Jesus, mas enquanto o chamado do servo, eu queria destacar aqui uma coisa muito notável, porque ele carregava a lenha. E carregar a lenha é carregar o peso do pecado, carregar o peso da consciência do pecado. E Abraão montou tudo, armou a lenha, Isaac estava preso lá. Imagina como que deve estar a cabeça dele, que aquilo estava... Agora acabou, minha vida chegou no fim. Deus falou que minha vida chegou ao fim. E essa sentença de que a vida é finita, ela vem desde Adão e Eva. Quando o Senhor diz: certamente morrerás. Há uma jornada finita de vida. A vida tem começo, meio e fim. E Isaac chegou ali, ele teve essa consciência: minha vida chegou ao fim. Mas então o brado que mudou a sua história, que o anjo do Senhor lhe bradou e disse: Abraão, Abraão, e Abraão, obediente, eis-me aqui, não estendas a tua mão sobre o moço. Ele olhou para trás e estava o carneiro. Tira Isaac, que já estava preso, já era o sacrifício pronto já, e o carneiro toma o lugar de Isaac. Glória a Deus. Morre por Isaac e eles descem. Essa experiência de Isaac de entender que a vida dele estava no sacrifício do carneiro, que nele estava o perdão, é maravilhosa. Isaac faz uma pergunta que até hoje muita gente tem dificuldade de responder: onde está o cordeiro? Em Apocalipse, a palavra diz assim: o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Onde vai estar aquele que pode remir o meu pecado? Onde está aquele que pode me perdoar? Onde está aquele que pode me dar vida? Me substituir. Me substituir, que pode vencer esse juízo de morte, essa jornada que um dia minha vida tem fim. Onde está esse que pode me substituir? E lá na frente, quando João Batista vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós vemos a beleza dessa profecia de que Jesus, quando João Batista diz isso, João Batista diz inclusive, ó, ele vai morrer, ele vai derramar o seu sangue, ele vai padecer, mas no sangue dele vai haver perdão, vai haver graça, misericórdia.
E nós vemos uma coisa muito importante que os companheiros pediram para dizer, que é sobre uma profecia de Jesus, Abraão como pai, Isaac como o tipo do Senhor Jesus. Porque Abraão e Isaac teve um grande livramento, porque Abraão seria pai de uma grande nação, né? A nação de Israel, até hoje existente, né? Persiste por centenas de anos. Então, nós vemos que aquela nação que estava nascendo de Israel, e da mesma forma o Pai Celestial, Abraão como tipo do Pai, ele proveu um cordeiro, que é tipo do Senhor Jesus, o Filho. E quando Deus fala com Abraão, fala assim: Abraão, você vai pegar o teu único filho, o filho que tu amas, e você vai oferecer a mim em sacrifício. E nós vemos aí a dor de um pai que tem um só filho, que 25 anos esperando. A dor dele em levar o seu único filho para morrer em sacrifício. Abraão foi livre dessa dor, seu filho não morreu, Isaac não morreu. Mas o Pai Celestial, ele sofreu essa dor. Ele sofreu em levar o seu único filho, que levou a lenha. Aqui, Isaac levou a lenha. Jesus carregou a cruz, doente, enfermo, claudicou. Ele carregou a cruz. Lá, quando subiu no alto monte, ali Jesus morre, mas não tinha ninguém para substituir ele. Ele é o único cordeiro que pode perdoar pecados. Glória a Jesus. E hoje nós temos a consciência que o único filho amado, ele foi à cruz, ele derramou o seu sangue, o Cordeiro de Deus entregou a sua vida, e nele, assim como Isaac, em Jesus, nós temos vida e vida eterna. É interessante, pastor Alonso, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, ele levou o castigo que estava sobre nós, que era o juízo de morte. Mas Jesus levou sobre si, né? Ele levou essa cruz e ele levou até a morte, até cumprir todo o processo, né, do juízo que haveria sobre nós. Então, você colocando aí na figura, Isaac na figura de Jesus, né? Então, Abraão, ele foi poupado, Isaac foi poupado, porque eram servos. Mas Jesus não foi poupado, né? Mas Jesus era esse cordeiro que morreu no meu lugar. Glória Eu creio, né? Aleluia. Então, ele morreu também no seu lugar, se você crer também. Mas há um segredo, vamos entender bem. Isaac ouviu a voz. Pode parar, Abraão. Tira o jovem daí, tira o moço daí e coloca o cordeiro no lugar. Ele ouviu tudo isso. E é isso que fica marcado na vida do servo de Deus. Quando ele ouve a voz e ele tem plena consciência de que ele merecia a morte, mas alguém morreu no lugar dele, o cordeiro morreu, e ele nunca se esqueceu disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa é a experiência, né, do chamado do servo. Pastor Elcio pode falar. E interessante, pastor Cleber, você falando isso, é o seguinte: tanto Abraão como Isaac, eles só viram o carneiro depois que o anjo falou com eles. Eles subiram no monte, olharam tudo, prepararam tudo, não viram carneiro nenhum. Então, quando Deus fala, então é aí que os nossos olhos são abertos para contemplar o Cordeiro, que é Jesus, que vai nos salvar. Amém. Porque é um mistério, né, Mistério. que precisa ser revelado. Isto. E as pessoas se perguntam assim, mas como? É simples. É só você orar. Senhor, eu não conheço esse mistério. Eu nunca ouvi a voz de Deus, mas que o Senhor possa falar comigo também, como o Senhor falou com Abraão, como o Senhor falou com Isaac. E nesse programa, O Chamado do Servo, você vai verificar em todos os episódios que todos ouviram a voz de Deus, Glória a Deus. se Glória a sentirem chamados. Amém. Então, quem chama não é a igreja, não é o pastor. Quem chama é o Senhor.
E quando nós ouvimos a voz do Senhor e recebemos esse livramento, a nossa vida fica marcada. Né? Amém. Com isso, encerramos mais um episódio do programa O Chamado do Servo. Convidamos que você continue com a nossa programação nas nossas diversas plataformas, a TV Manaim em especial, também pelo YouTube, e que Deus possa conservar a sua fé até o dia da sua vinda maravilhosa. Amém. Despedimos também aqui dos companheiros com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém. Amém.